Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo de revisão de um texto dissertativo argumentativo. Na semana passada, nós iniciamos pela revisão da introdução, como elaborar as teses na introdução, certo? E hoje nós iremos continuar revisando e, ao mesmo tempo, estudando como elaborar os parágrafos de desenvolvimento em uma redação estilo Enem. Bom, nós sabemos que o desenvolvimento é onde o aluno vai desenvolver, explicar, argumentar, fundamentar as teses que ele colocou lá na introdução, certo? Por uma questão lógica e de coerência, a tese 1 deve ser desenvolvida no D1 e a tese 2 deve ser desenvolvida no D2, ok? Então, como elaborar os parágrafos de desenvolvimento? O aluno deve utilizar argumentos para convencer o corretor de que suas afirmações anteriores são pertinentes e coerentes, por meio da comprovação discursiva. O candidato poderá recorrer a diferentes estratégias argumentativas. E aí é onde nós entramos nos possíveis recursos que vocês podem utilizar para desenvolver os argumentos de vocês e convencer o leitor, certo? Porque, veja bem, se você expõe uma tese, duas teses na introdução, nos desenvolvimentos você precisa comprovar, você precisa ter argumentos fortes, consistentes, para demonstrar ao leitor que aquilo que você está dizendo de fato é verídico e não reste dúvidas a ele. É aquele famoso ditado: contra fatos não há argumento, certo? Então, nós podemos recorrer a estratégias argumentativas para fundamentar as nossas teses nos desenvolvimentos e para comprovar de que elas são, de fato, verídicas. Então, podemos recorrer à utilização de exemplos, comparações entre fatos de lugares distintos, por exemplo, em se tratando de um tema que faça referência ao meio ambiente, à degradação do meio ambiente, vocês podem citar o ocorrido na barragem, né, de Mariana e alguns anos depois, em 2019, em Brumadinho, certo? Um desastre ambiental lastimável que os danos são inimagináveis, né? Inimagináveis. Enfim, isso é comparar fatos de lugares distintos. Outro exemplo, em um tema que se trate sobre o direito das pessoas idosas, né, o respeito à pessoa idosa, nós podemos comparar a cultura japonesa, chinesa, com a brasileira, certo? Eles, né, os chineses, os japoneses, eles têm muito mais uma consideração, uma preservação da cultura, dos valores das pessoas idosas do que nós brasileiros, ok? Então, isso é a comparação entre fatos de lugares distintos. Dados estatísticos e pesquisas, vocês podem recorrer a vários institutos que nós temos no Brasil, claro, a depender do tema que você está falando, que você está escrevendo. Nós temos também o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Alusões históricas é um recurso bem legal, eu gosto muito de utilizar em minhas redações e meus textos, porque as alusões você recorrer à história, à geografia, à geopolítica, né, à filosofia, à sociologia, para explicar, né, aquele problema ou a causa daquele problema, da onde ela decorreu, da onde ela provavelmente surgiu, ok? Então, por exemplo, nós vemos muitas redações nota 1000 do Enem que gostam de utilizar a história do Brasil, né, para fazer alusão histórica. Temos também redações nota 1000 que gostam de utilizar a história geral, ou seja, a história de outros países, de outras culturas, de outras nações. Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto.
Então, aqui, mais uma vez, cabe também sociólogos, filósofos, geógrafos, ok? Pesquisadores, cientistas, são pessoas especializadas porque se estudaram, se capacitaram e entendem daquela problemática. Alguns sociólogos, eles são, de certa forma, clichês, porque eles cabem quase em todos os problemas, quase em todos os temas sociais. Nós temos o Bauman, temos o Michel Foucault, temos o Milton Santos, que foi um geógrafo, ok? Então, vocês podem estar recorrendo. Claro, são muitos, não, eu sei que não tem como aprender todos, gravar todos, mas o Bauman e o Michel Foucault e o Milton Santos são três pessoas importantes, né? Sociólogos, filósofos, geógrafos, importantes para compreendermos diversos problemas que afligem a nossa sociedade, ok? Referência a expressões artísticas, livros, filmes, pinturas. Essa também, ou melhor, esse também é um ótimo recurso, certo? Mas, claro, para você citar, você precisa conhecer. Então, nunca cite um filme se você nunca assistiu, nunca ouviu falar dele antes. A mesma coisa se aplica para séries, documentários, certo? Pinturas, expressões artísticas, os livros também, é necessário que você tenha lido este livro ou que pelo menos tenha estudado sobre ele, sobre o que o autor daquele livro buscou abordar naquela obra, certo? Então, são algumas referências aí que vocês podem estar recorrendo. E agora nós vamos ver na prática como a elaboração desse desenvolvimento ficaria consolidado. Bom, nós temos aí um tema, os problemas da mobilidade urbana. O primeiro passo é apresentar e articular as teses na introdução, como nós vimos semana passada. Então, articulando e desenvolvendo as teses na introdução. Esse primeiro parágrafo que vou ler agora é da introdução. A sociedade contemporânea brasileira encontra-se diante de inúmeros desafios relacionados à mobilidade urbana. Veja que o tema foi apresentado. Partindo dessa égide, óleo conectivo de ligação, é válido dizer que, paradoxalmente, o processo de industrialização contribuiu para que a livre circulação de automóveis e de pedestres fosse negligenciada no Brasil. Então, repare que foi apresentada a primeira tese, uma tese possivelmente de causa, ou seja, o processo de industrialização foi um acontecimento histórico, político, que influenciou e contribuiu para que houvesse uma livre circulação de automóveis e pedestres sem uma atenção devida em relação ao planejamento e organização deste processo. Além disso, mais uma vez, conectivo de ligação. Percebe-se que a falta de investimentos públicos afeta negativamente o direito de ir e vir dos cidadãos, direito esse que está previsto na Constituição Federal de 1988. Percebam, gente, já fazendo uma revisão do que estudamos na aula anterior sobre introdução. 3 períodos, no primeiro foi apresentado o tema, no segundo foi apresentado a tese 1, que possivelmente uma tese de causa, certo? Aliada a um acontecimento histórico, político e social no Brasil, que foi o processo de industrialização e a negligência do governo frente ao desenvolvimento desse processo, acompanhamento desse processo. Além disso, é um conectivo de soma, de adição. Então, nós temos uma introdução de soma, de adição, certo? Poderia ser utilizado também acrescido a isso, ademais. Percebe-se que a falta de investimentos públicos afeta negativamente o direito de ir e vir. Olha, além do processo de urbanização que houve no Brasil e que foi negligenciado por parte do governo em relação ao acompanhamento, ao desenvolvimento, né? Nós temos também a ausência de investimentos públicos, né? Ou seja, essa falta de planejamento persistiu, melhor dizendo. Então, percebam que a tese 1 é uma tese de causa e a tese 2 também é um problema, ou melhor, uma causa que junta da outra contribui para o problema da mobilidade urbana no Brasil, certo? Então, agora vamos desenvolver a tese 1
e depois vamos desenvolver a tese 2. Na prática, recorrendo às alusões históricas, como a primeira tese do candidato faz menção ao processo de industrialização no Brasil, nós vamos comprovar essa tese recorrendo à alusão histórica. Então, no primeiro período do desenvolvimento, você retoma o tópico frasal, você retoma a tese 1, certo? Não com as mesmas palavras, óbvio, para evitar a redundância, a repetição, mas dizendo no mesmo sentido do que você quis expor na tese 1. É fundamental pontuar inicialmente, então, conectivo, nunca esqueça dos conectivos. Grave-os, utilize-os. É fundamental pontuar inicialmente que o desenvolvimento industrial do Brasil, ao mesmo tempo, possibilitou avanços e entraves para a locomoção dos cidadãos. Então, essa é a retomada da tese 1, este é o tópico frasal. Segundo período é onde se comprova a tese que você abordou na introdução. E como diz o próprio exemplo, vamos recorrer às alusões históricas. Por meio de uma retrospectiva histórica, olha novamente os conectivos de ligação. Percebe-se que, durante o período do governo Juscelino, no século XX, a economia brasileira foi modificada por sistemas de produção de grande escala, como o Fordismo, os quais foram responsáveis por popularizar a aquisição de automóveis individuais, fato que, embora tenha sido uma grande conquista, é considerada também a gênese dos grandes congestionamentos de trânsito atuais. Então, olha que sacada perfeita. O candidato, ele comprova a tese 1 dele, recorrendo à alusão histórica e aliando o governo, né, porque o processo de industrialização no Brasil ele foi influenciado a partir dos anos 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek, e ele faz uma retrospectiva bacana, porque ele localiza o século XX, ele localiza o presidente Juscelino Kubitschek, e ele fala que esse desenvolvimento econômico na economia brasileira teve relação com o Fordismo, que era um movimento que ocorria no mundo de forma geral. Então, ele alia a questão do planejamento econômico político do governo JK com o acontecimento mundial que foi o Fordismo. Mas, claro, é o que eu sempre falo, para falar sobre isso, você precisa conhecer, então você precisa estudar, você precisa ler, você precisa estar por dentro da história do Brasil, da história geral, certo? E, por último, o último período, você conclui a argumentação e pode já antecipar o que vai ser dito no D2. Portanto, o incentivo ao carro particular representa uma das causas dos percalços encontrados no trânsito do Brasil. Olha que perfeito esse desenvolvimento deste candidato. Ele utiliza o primeiro período, retomando a tese 1 através do tópico frasal. Ele comprova a tese 1 dele, citando, detalhando como que esse planejamento econômico do Brasil, do governo JK, teve relação com o movimento do Fordismo e incentivou a aquisição de automóveis individuais, certo? E como isso foi reproduzindo ao longo dos outros governos, que não teve uma política de controle, né, de planejamento das cidades, da mobilidade, e isso ocasionou o congestionamento dos trânsitos atuais. E finaliza dizendo que fica comprovado que o incentivo ao carro particular é uma das causas do problema do trânsito no Brasil. Agora vamos para a tese 2, desenvolver a tese 2. É sempre bom retomar a introdução para você conseguir compreender qual foi a tese. Então, veja, a tese 2 começa aqui, percebe-se que a falta de investimentos públicos afeta negativamente o direito de ir e vir dos cidadãos, direito esse que está previsto na Constituição Federal de 1988. Então, veja. Aqui.
É importante ressaltar, ademais, que a carência de verbas públicas destinadas ao aprimoramento da mobilidade urbana ameaça o direito da livre locomoção dos cidadãos, inclusive dos que possuem algum tipo de deficiência física. Dados do Secretário Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana comprovam tal afirmação, os quais revelam que, devido à recessão política, foram cortadas verbas direcionadas ao desenvolvimento urbano em mais de 80% dos municípios brasileiros. Desse modo, a precariedade do orçamento em questão também se constitui como um dos infortúnios que prejudicam a efetiva mobilidade nas cidades. Então, ele recorreu aos dados estatísticos para comprovar a tese 2 dele, que é uma tese que menciona basicamente a carência de verbas públicas destinadas ao planejamento, à organização, à melhora do acesso à mobilidade urbana, né? E, consequentemente, a efetividade do direito de ir e vir, do direito de locomoção dos cidadãos, principalmente das pessoas com deficiência física. Conclui dizendo que essa precariedade do orçamento também vai constituir como um dos percalços, um dos problemas, dos infortúnios, que vai prejudicar a efetiva mobilidade das cidades. Ou seja, nós temos um direito garantido constitucionalmente, que é o direito de ir e vir, e temos uma obrigação dos governantes que efetivem, dê acesso a esses direitos aos cidadãos, seja através da elaboração de políticas públicas, enfim, de projetos de planejamento, mas esses governantes não estão cumprindo com este dever, melhor dizendo. Então, pessoal, só para ficar um pouco mais claro na mente de vocês, vamos para um segundo exemplo sobre um outro tema agora, que é o tema da segurança pública. Então, como sempre, o primeiro passo é articular as teses na introdução. Olha o modelo de uma introdução agora. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas questões sociais. A afirmação do sociólogo Gilberto Freire deixa nítido o comprometimento que o Brasil deve ter ao lidar com a segurança pública de seus cidadãos. Veja que se utilizou um modelo de citação para introduzir o tema da segurança pública no Brasil. Diante disso, conectivo, é pertinente dizer que é dever do Estado garantir a paz coletiva e a integridade física das pessoas. Tese 1. No entanto, olha o conectivo de oposição, devido à precariedade na educação e aos inúmeros casos de corrupção, contribuem para o aumento da insegurança urbana. Então vejam que, nesse estilo de introdução, nós temos uma introdução de oposição, certo? Temos o dever do Estado de garantir a paz coletiva e a integridade física dos seus cidadãos. No entanto, entretanto, contudo, todavia, a precariedade na educação e os casos de corrupção, eles vão favorecer o aumento da insegurança no Brasil. E aí, vamos desenvolver agora a tese 1, certo? Que é justamente esse dever do Estado em garantir a paz coletiva e a integridade física das pessoas. É válido compreender inicialmente que, olha os conectivos, no Brasil a segurança é um direito de qualquer cidadão e que compromete principalmente, ou melhor, e que compete principalmente ao governo garantir esse benefício de forma eficaz. Gente, veja, qual foi a tese 1 do candidato? É pertinente dizer que é dever do Estado garantir a paz coletiva e a integridade física das pessoas. Como ele retoma esse tópico frasal a essa tese, ele diz que é direito de qualquer cidadão e que compete ao governo garantir esse benefício de forma eficiente. Então, perceba que ele retoma a tese 1, utilizando de outras palavras, mas com o mesmo significado, com a mesma finalidade. E no primeiro período do desenvolvimento, vocês não podem esquecer de retomar essa tese, de abordar esse tópico frasal. E agora vamos comprovar essa tese através da utilização de citações, que também é um dos recursos. Corroborando com essa afirmação, a Constituição Federal, promulgada em 1988, diz que a segurança pública é dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos. Olha que ele utiliza a citação da Constituição Federal para comprovar a tese dele de que o direito à segurança pública é um direito de qualquer cidadão e que o Estado tem o dever de garantir esse benefício.
certo? Dessa forma, veja, entrando agora no terceiro e último período, que é justamente o de fechamento do parágrafo, de acordo com essa perspectiva, os brasileiros estariam, ao menos no âmbito legal, protegidos de possíveis ameaças à integridade física, sobretudo em lugares públicos como as vias urbanas. Ou seja, de acordo com esse direito, por essa lógica, né, se isso de fato fosse consolidado, se isso legalmente fosse efetivado, nós, brasileiros, estaríamos protegidos das ameaças, nós estaríamos seguros ao frequentar lugares públicos, ao frequentar as vias urbanas, certo? Então, no primeiro desenvolvimento dele, que é o desenvolvimento 1, ele explica a tese 1, que é uma tese que refere a um direito, que é o direito à segurança pública, certo? E agora, percebam, como é uma redação de oposição, ele já citou o ponto positivo, que é justamente o direito garantido legalmente, constitucionalmente. Mas agora ele vai citar o ponto negativo, certo? E ele vai recorrer às expressões artísticas para desenvolver a tese 2 dele, que foi a tese justamente de que, devido à precariedade da educação e aos inúmeros casos de corrupção, contribui para o aumento da insegurança urbana. Então, vamos lá. É importante revelar, contudo, que o alto índice de evasão escolar e a constante falta de ética na administração das verbas públicas, inclusive dentro dos departamentos de polícia, desdobram-se no aumento da criminalidade e, por consequência, no temor que atinge grande parte da população. Essa situação degradante pode ser ilustrada pelo premiado filme Tropa de Elite, dirigido por José Padilha, que ficcionaliza complexas articulações criminosas envolvendo políticos, polícias e traficantes de drogas no Rio de Janeiro. Assim, a insegurança nas ruas é reflexo direto da precariedade na educação e dos constantes atos de corrupção nos setores públicos. Gente, é muito lindo, fala a verdade. Quando você consegue compreender e ter um grau de conhecimento que faça com que você consiga efetivar na prática o que é ensinado na teoria do texto dissertativo argumentativo, é perfeito. Olha que redação, olha que desenvolvimento 2. Ele utilizou o filme Tropa de Elite para comprovar que a corrupção, a falta de ética na administração das verbas públicas também é retratada no filme, porque o filme vai mostrar as articulações criminosas que vai envolver tanto políticos como polícias e traficantes de droga no Rio de Janeiro. E o mais interessante, ele diz que o alto índice de evasão escolar também é um fator que contribui para a problemática. Olha o que foi a tese 2 dele, a precariedade na educação e os inúmeros casos de corrupção. Ele comprovou no D2 isso? Claro que comprovou, certo? E ainda finalizou dizendo que a insegurança nas ruas é reflexo direto da precariedade na educação e dos constantes atos de corrupção nos setores públicos. Olha, por mais que nós tenhamos um direito garantido constitucionalmente, por mais que a segurança pública é um direito de todos e dever do Estado, a ausência de uma educação de qualidade acessível a todos, aliada à corrupção das verbas públicas, ainda contribui para a violência urbana, certo? Então, é aquilo que a gente estudou, inclusive, semana passada, que está, na verdade, no questionamento, que é você se perguntar, existem leis que contribuem, que já pretendem resolver este problema? Se elas existem, elas são eficazes? Então, percebam, nós temos um direito garantido na Constituição, né? Nós temos o direito à segurança pública e esse direito tem que ser efetivado pelo Estado, tem que ser garantido pelo Estado. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque o Estado também não garante educação de qualidade acessível a todos. E a corrupção nos meios políticos, nos departamentos policiais, né, o próprio tráfico de drogas ainda contribui para este aumento da violência urbana, essa persistência da violência urbana. Ok? Então, de modo geral, já concluindo, em síntese aqui, no primeiro período de um desenvolvimento, você vai sempre ressaltar
você vai retomar ao tópico frasal, que é a sua tese. Se for desenvolvimento 1, é a tese 1. Se for desenvolvimento 2, é a tese 2. Beleza? E lembrar de utilizar o conectivo. É importante ressaltar, primeiramente, que no segundo período desse desenvolvimento, você vai comprovar essa afirmação que você disse na sua tese. Você vai comprovar a sua tese, vai desenvolvê-la, vai explicá-la, vai argumentar, fundamentar sobre ela. Então, a argumentação para explicar a tese, utilizando dados estatísticos ou alusão histórica ou ainda citações, sociologia, filosofia, obras e filmes. Você pode recorrer a estas expressões para comprovar a sua tese. E no terceiro e último período, você, mais uma vez, não pode esquecer do conectivo. Desse modo, portanto, assim sendo, dessa maneira, certo? São conectivos de finalidade. Fechamento do parágrafo, concluindo a argumentação. E se você quiser, se tiver linhas, né, disponíveis, você pode já antecipar superficialmente, não é detalhar o que vai ser dito no D2, mas sim antecipar o que será dito no desenvolvimento 2. Beleza? Então é isso, galerinha. Paramos por aqui hoje. Continue ligados no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, dê like no vídeo e não se esqueça que toda quarta, às 12 horas, nós temos vídeo novo aqui. Então, até semana que vem com o estudo da conclusão. Tchau, tchau.